Que o Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar esta noite sobre o cristão e a política. Eu quero falar com você sobre o cristão e a política. Nós somos deste mundo, estamos neste mundo e gostaria muito que compartilhar algo com vocês. Nós estamos muito próximos da eleição. Eu uso a igreja para a ministração da palavra e o altar também, mas nós não precisamos e devemos ser negligenciosos em relação à palavra de Deus também e à política. Todos sabem que este altar é santo e que algumas pessoas têm nos procurado para pedir votos, falar um pouco com a igreja sobre a cada um a sua vontade de exercer o cargo. E nós sabemos que na nossa nação nós temos três poderes que falam sobre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E nós estamos agora próximos sobre mais uma campanha e mais uma eleição, da qual os candidatos já estão nos procurando, a cada um de vocês, as mídias, as redes sociais, tudo isso, a televisão. E além disso, os nossos carteiros, ou seja, o nosso correio em casa. Eu imagino que a sua casa também está recebendo lá os papeizinhos também, e algumas pessoas nos procurando. Mas o livro de Oséias, capítulo número 4, versículo 6, diz assim: que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tem versões que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a Bíblia fala muito sobre esse conhecimento, e esse conhecimento é da palavra de Deus, e este conhecimento diz assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Está falando isso para um sacerdote. E ele está dizendo, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Mas o que está acontecendo hoje com a igreja evangélica, a igreja cristã, indiferente se é católica ou se é evangélica. Os amados podem se assentar, por favor. Nós estamos então com algumas dúvidas, e algumas pessoas têm procurado, as suas mentes também estão confusas em relação a que tipo de candidato a igreja deve votar, e o que a Bíblia pensa a respeito disso, o que a palavra de Deus tem a respeito disso. Eu quero então compartilhar com você que o livro de Oséias, capítulo número 4, versículo 6, diz que o meu povo então está sendo destruído por falta de conhecimento, e esse conhecimento também nós devemos não negligenciar, e a igreja também não, o poder que é nos dado para escolher o candidato. E eu quero lembrar a vocês que nós somos cidadãos celestiais. A Bíblia diz que nós somos do reino de sacerdotes, mas nós estamos também com o nosso pé aqui na terra. Nós vivemos aqui, nós temos um país onde nós podemos exercer o direito de voto. Eu quero lembrar a você que quando o Velho Testamento foi escrito e o Novo Testamento foi escrito, não tinha o tipo de governo que temos hoje, principalmente na nossa nação. Os governos que regiam no Velho Testamento e no Novo Testamento se referia-se à monarquia, à dinastia. É claro que esses governos chegaram porque toda a vontade de Deus é que o governo fosse teocrático. O homem não precisava buscar no homem a resposta, mas que ele encontrasse em Deus a sua resposta e a sua solução. Ou seja, até mesmo com Cristo, um governo cristocêntrico. E alguém pode dizer, mas Jesus não falou muito da política, ele não entrou na política. Eu quero compartilhar com os irmãos, se forem ler a Bíblia e o Novo Testamento, nós vamos averiguar que o Senhor Jesus, diante do seu reino, ele estava tentando apresentar um reino não deste mundo. Ele não desprezou os reis, ele até chamou a atenção desses reis, mas ele não desprezou, e em todo o tempo ele foi submerso a Deus, e também aquilo que ele conhecia muito bem, e sabia que toda a autoridade foi constituída por Deus. E dentro disso, nós falar de política hoje é uma coisa bem legítima para os dias atuais. E eu quero lembrar o que é política. Política é simplesmente uma arte. O que essa política é? Ela é a arte de governar. Então, desde o início, Deus queria que o homem governasse sobre a terra.
Deus queria que o homem governasse sobre aquilo que ele colocou. Então é do desejo de Deus que nós venhamos governar. E é claro que nem todos nós podemos ser políticos. E é claro que a política nacional tem sido verdadeiramente, em muitos casos, vergonhosa. Mas levando dentro da política e o cristianismo, ou seja, a política e o cristão, eu quero compartilhar o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu quero até lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo 37 e 38. Bem, os amados sabem que no capítulo número 16, do versículo 37 e 38, Paulo havia sido preso, e Paulo tinha sido ridicularizado, e ele foi preso. A Bíblia diz que ele estava preso assim também, como seu compatriota, e a Bíblia diz então, que Paulo, depois que eles reconheceram, depois que ele apanha, e vão soltá-lo, tentaram soltar ele, de uma forma de trás das cortinas. Por que o fizeram isso? Porque Paulo era um cidadão romano e não poderia prender um cidadão romano de qualquer maneira. Estavam quebrando uma lei, estavam atropelando uma lei que era de direito. O apóstolo Paulo poderia até mesmo sair pelos fundos caladinho, em virtude de saber quem ele era, e ele foi preso por causa do amor a Cristo e pregando o evangelho. Mas a Bíblia diz, como Paulo era conhecedor das leis de Deus e também do homem, ele sabia que era errado que o homem, um cidadão romano, jamais sairia daquela maneira. Então ele reivindica o seu direito da lei. Então, se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo 37 e 38, vejamos o que a Escritura diz, quando diz assim: mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, ou seja, bateu perante todo mundo, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. E ele continua dizendo: não será assim, ou seja, eu tenho meus direitos, não venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Ele está dizendo isso, versículo 38, e os quadrilheiros, ou seja, os guardas, foram dizer aos magistrados outras palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então eles saíram de uma forma honrosa, da maneira que o apóstolo Paulo reivindicou a lei. E nós, muitos de nós, desconhecemos as leis que foram feitas para o nosso benefício. Leis elas que saíram muito da palavra de Deus, mas há uma distorção do homem. Eu quero te dizer então que a política é uma arte de governar, e ela é sábia. E a pergunta é: um cristão pode participar da política? Que em todas estas coisas, versículo 28 diz que cooperam de acordo com o propósito de Deus, ou seja, todas as coisas operam para o bem dos que amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu queria que você entendesse sobre isso, que o Senhor nos salvou e nos chamou para um grande propósito. E Deus então confirma aqui que Ele nos chamou. E eu queria que você entendesse quando que o Senhor nos chamou. Eu quero te mostrar nas Escrituras quando foi que o Senhor te chamou, quando foi que o Senhor nos chamou. Diz assim em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que é desde a fundação do mundo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, a vontade, quando fala beneplácito, está dizendo segundo a sua autoridade e segundo também a sua vontade. O Senhor então te escolheu antes da fundação do mundo. E às vezes nós estamos na casa do Senhor, ouvimos a palavra de Deus e não sabemos o nosso chamado e nem sabemos que Deus nos chamou. Então eu quero lembrar a você que Deus nos chamou, e quando Ele nos chamou foi antes da fundação do mundo. O Senhor já nos estava preparado para esse chamado de hoje. Então, para que, seria uma outra pergunta que eu fiz: para que o Senhor te chamou? Primeiro, para que fôssemos separados para Ele. Você foi separado para o Senhor.
Você foi separado para Ele. E eu quero provar isso para você nas Escrituras, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: mas vocês são um povo escolhido, ou seja, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus te chamou para que você reconheça que você é um santo homem de Deus, que foi santificado pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, mas Deus quer usar você, quer usar a sua vida para continuar anunciando esse chamado a outras pessoas. Então, quando Ele nos chamou, antes da fundação do mundo, para que Ele ia? O Senhor nos chamou, Ele nos chamou para que nós possamos viver em santidade. Ele nos escolheu para dar esses frutos, e Ele nos chamou que esses frutos permaneçam, e Ele quer que nós passamos esta informação para outras pessoas sobre o chamado de Deus nas nossas vidas. Porque o que mais está acontecendo nos dias atuais, são pessoas dentro da igreja, preocupando-se com as coisas terrestres, esquecendo que Deus tem um chamado para coisas sobrenaturais e não apenas naturais, que nós estamos precisando de entrar no mundo espiritual, entender o nosso chamado e viver esse chamado, para que esses frutos permaneçam, frutos de santidade, frutos do caráter do Senhor. Então o Senhor nos chamou, e Ele está dizendo, como uma nação santa, você e eu somos um povo escolhido de Deus. E para que Ele nos chamou? Porque Deus tem conosco, e eu quero te lembrar isso, Ele quer cumprir através de mim, de você, o propósito dEle. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 9, capítulo 1, 2 Timóteo, versículo 8 e 9, diz assim: portanto, não te envergonhes. Então, se você tem vergonha do Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então está dizendo aqui, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Quem está dizendo isso? Paulo. Ele estava preso, estava em cadeias por causa do Evangelho. Então ele está dizendo, eu estou preso, mas essas cadeias aqui, elas não podem me prender, porque eu estou livre em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então ele está dizendo isso, que é o cumprimento. Então, se a gente lê também, não devido a nada que tivéssemos feito, mas por causa do seu próprio propósito e graça. Então está dizendo isso, como povo de Deus, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Você foi vocacionado. Você não sente queimando em você um desejo de saber qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você não fica se perguntando, qual é o chamado de Deus? O que eu tenho que fazer? E às vezes você está perguntando, às vezes parece que está demorando o meu chamado. Será que eu estou fazendo certo o meu chamado? Ou por que eu estou vivendo essas coisas? Mas olha, que nos salvou e chamou uma santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, não é mérito seu, simplesmente, não é porque você fez, porque você é bom, e glória a Deus que você está fazendo, glória a Deus que você é bom, mas não é segundo as suas obras, é segundo o próprio propósito e a graça, favor imerecido. A graça aqui é favor não merecido, mas também a capacitação que nos é dada em Cristo Jesus. Nesse caso aqui, a graça está dizendo o seguinte: quem vai capacitar-nos é o Senhor Jesus, ok? O propósito da graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos, ou seja, até mesmo antes da fundação do mundo. Às vezes nós olhamos, será que eu tenho condição de fazer a obra do Senhor? Será que eu vou falar para esse tipo de pessoa? Será que eu fui chamado para isso? Então está dizendo aqui quais são, para quê, né? E o nosso chamado aqui na terra. Qual que é o nosso chamado aqui verdadeiramente? O porquê? Então nós vamos ler o que Paulo diz em Romanos 1, versículo 1. Paulo se considera um escravo. Paulo então, na sua conversão, ele agora se considera um escravo de Cristo. Ele diz assim: Paulo, servo significa escravo, de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, ou seja, foi vocacionado para ser um apóstolo. Nesse caso aí nós podemos chamá-lo de apóstolo ocular, ou seja, aquele que viu Cristo. Os discípulos, os 12
discípulos, né, os apóstolos oculares, os que andaram com Jesus, poderão ser chamados de apóstolos oculares, ou seja, os que viram Jesus. Hoje nós não temos apóstolos que viram Jesus, é o chamado oculares, mas está dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. E ele continua, que ele como escravo, ele se considera como escravo. Por quê? Na lei, no livro de Êxodo, se não me falha a memória, Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6, nós podemos ver algo interessante aqui, quando o apóstolo Paulo diz que ele é escravo. Mas, o que ele era chamado escravo do amor? Por que Paulo se considerava um escravo? E por que ele era considerado um escravo do amor? Porque na época do Velho Testamento, quando a pessoa tinha um escravo, e o seu dono era um bom dono, e o escravo era bem tratado, quando chegava o tempo da liberdade daquele escravo, o patrão podia ou não, o senhor feudal, vamos dizer assim, poderia ou não liberar ele de ser escravo. Mas se o escravo gostasse do seu senhor, ele não precisava ir embora, ele ficava ali agora não como obrigação, mas era chamado então escravo do amor, ou seja, aquele que está como escravo agora do seu dono, porque ele o ama. Então Jesus é o amor de Paulo, e Paulo então se considera o escravo do amor. Então ele diz que ele era escravo de Cristo, servo do Senhor, como podemos ver em Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. Mas se aquele servo, ou seja, aquele escravo, expressamente dizer: eu amo a meu Senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então o seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, o escravo do amor, ele tinha um brinco para identificá-lo, que ele era um escravo do amor, ou seja, ele estava livre, mas escolheu ficar com o seu Senhor. Amém? Igual nós hoje, nós não temos a marca de um brinco, mas nós temos a marca do Espírito Santo em nós. Nós somos selados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, nós servimos a Deus hoje porque nós o amamos. Você que sente o chamado de Deus, esse chamado, ele é um amor. Você se considera alguém que ama Cristo, por isso que você tem comunhão, por isso que você busca o Senhor, e por isso que você quer descobrir qual é o seu chamado. Então eu quero compartilhar também com você, 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo 22 e 23, só para você entender um pouco, que Jesus pagou um alto preço por nós com a sua própria vida. Diz assim: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Ou seja, você que era escravo do mundo, você que estava aprisionado por um monte de coisas, quando você tem um encontro com Cristo, você é liberto por Cristo. Amém? E ele continua: e da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, você é livre, você agora está livre, você continua sendo chamado, ou seja, sendo livre, você é servo de Cristo. Como assim? Eu agora escolhi servir a Cristo, não só porque Ele me perdoou, não só porque Ele entregou a sua vida por mim, mas o seu amor enche meu coração, e agora eu sou livre, e eu quero servi-lo porque eu amo. Amém? Então é assim que o chamado começa a fazer em nós. E há pessoas que têm chamado totalmente especial, como o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que nós podemos ter um papel fundamental quando há o chamado. A Bíblia fala sobre ministérios, mas a Bíblia também fala sobre os dons vocacionais. Você sabe que a igreja, para ter a excelência da vontade de Deus, há 5 ministérios que precisam exercer a igreja, e numa mão a gente consegue identificar esses ministérios. O primeiro ministério é o ministério apostólico, ou seja, dos apóstolos. Esse segundo dedo, que é o indicador, ele é considerado o ministério do profeta, quando o profeta dizia: assim diz o Senhor. O dedo maior na nossa mão, ele fala do ministério evangelístico, missionário. Este dedo, ele é considerado pastores, e o último dedo, mestres. Então a igreja, ela funciona com apóstolos, com evangelistas, com missionários, ou seja,
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons tem a igreja, mas Deus chama essas pessoas e os capacita para exercer esse chamado. Posso ouvir um amém? E quando o Espírito Santo, que quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te moldando, o Espírito Santo vai regendo em você, vai construindo em você o caráter de Cristo. Você talvez ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, ou seja, o batismo de fogo, o batismo de poder, e talvez você está me ouvindo, e talvez você está aqui pensando, por que não fui batizado ainda? Porque talvez eu não mereça? Não, não é nada disso. A Bíblia diz que o Senhor quer batizar a todos nós, o Senhor quer encher todos nós para fazer o quê? A vontade dEle. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, se nós entrarmos em Lucas 16, nós vamos ver que quando Jesus, nós encontramos a parábola de Lázaro, o mendigo e o rico, nós encontramos ali que naquele momento o Senhor Jesus desce à mansão dos mortos, prega aos que estavam ali e ele sobe, ele inaugura então agora o perdão e é preciso cumprir as escrituras que o Espírito Santo seria derramado em todos nós, e essa é a vontade de Deus. Então, o seu chamado, eu quero lembrar você que você tem o Espírito Santo, mas eu quero lembrar você que ainda não foi batizado, que é da vontade de Deus que você se batize. É da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo, para se cumprir Atos 1:8, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e vocês serão minha testemunha. Então você ainda não recebeu o batismo, não acredita que o diabo não deixa você, porque não acredita que você não pode, porque você não é merecedor, nada disso. O Senhor vai moldando você, vai capacitando você para o Espírito Santo encher a sua vida. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então isso que Ele quer fazer. Só que depois Deus te vocaciona, é o que Paulo diz, foi vocacionado. Então nós somos vocacionados para ser apóstolos, para ser profetas, para ser evangelistas, para ser pastores e mestres, e tem outros ministérios na igreja, e tem outros trabalhos da igreja, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que esse trabalho desempenhe, e você tenha certeza que você está cheio de Deus, e que as obras das trevas não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, dentro desse seu chamado, eu quero lembrar você que o apóstolo Paulo, por exemplo, e Pedro foi pregar para os judeus, e Deus pode levar você a pregar o evangelho em outros lugares. Deus pode levar você a fazer chamado em lugares diferentes, de maneiras diferentes. Não significa que Deus chamou um para ser uma coisa e vai chamar você para ser o mesmo. Não, não, não. O apóstolo Pedro vai pegar para os judeus, e o apóstolo Paulo vai pegar para os gentios. Olha para você ver. Olha que troca o que Deus faz, porque Deus aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Vocês estão me entendendo? Talvez seria muito mais fácil para o apóstolo Paulo pegar para os judeus, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, porque ele sabia muito bem os princípios, os conceitos, o farisaísmo que era, mas ele foi levado aos gentios. Não que ele não poderia pregar aos judeus, ele pregaria e pregava também, mas Deus tem um chamado específico para muitos de nós. E talvez você está pensando, como que eu vou descobrir o meu chamado? Primeiro, acredite que Deus te chamou. Acredite que Deus te chamou. Como que eu vou desenvolver o meu chamado? Pela fé. Como que eu vou saber que Deus me chamou? Quando você exercita a fé, e quando você trabalha, que a Bíblia diz que sem a fé, sem a obras e a fé, ela tem que caminhar junto. Amém? Mas o diabo está tentando me impedir, talvez seja essa a pergunta que você um dia fez. Eu quero lembrar você, resistir o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então o diabo não pode impedir, ele pode até tentar te atrapalhar, ele pode levantar contra você, contra a sua casa, mas a Bíblia diz que nós precisamos então buscar o Senhor. Então se você sente que tem um chamado, você não vai receber ele de uma vez, talvez Deus pode usar um profeta e diz, você vai ser um pastor na casa do Senhor, você vai ser um evangelista, mas você vai desenvolver esse chamado em oração, orando ao Senhor. Você vai desenvolver o seu chamado lendo a palavra, porque Deus não vai te confiar um chamado se você não ler a palavra.
Deus não vai confiar você se você não estudar a palavra, e você precisa todos os dias estudar a palavra. Isso, você precisa gastar e investir tempo com a leitura da palavra. Você precisa envolver para obedecer a palavra do Senhor. E obedecer é outra coisa importante. Além de orar, Deus pode te pedir para fazer coisas muito simples. Por exemplo, levantar às 3 horas da manhã que você nunca levantou. Deus pode pedir você para pregar para uma pessoa que você nunca pregou. Deus pode te pedir para você orar para uma pessoa que você não gosta. Deus pode fazer alguma coisa que você não estava acostumado a fazer, porque Ele diz que quando Ele te coloca em pequenas coisas, Ele vai te colocar em muitas se você for fiel. Então, se você for fiel ao seu chamado, Deus vai te dar pequenas coisas a fazer. É como um patrão que te entrega hoje um pequeno serviço, vai vendo que você vai melhorando, vai te dando outro maior, e aí quando passa um tempo, confia você um cargo de confiança, e Deus só vai confiar um cargo de confiança em você, quando você começar a ser obediente a Ele, quando você acreditar que esta palavra é fiel. E talvez você está assim, meu Deus, mas eu tenho procurado fazer isso tudo, tem tanto tempo que eu estou fazendo, eu não estou vendo fruto nenhum, eu não estou vendo a minha casa, eu não estou vendo meus vizinhos, mal eu estou vendo a igreja enchendo, eu não sei o que fazer, mas eu quero dizer uma coisa para você. Noé pregou 100 anos, e só a família dele converteu. Então cada um de nós tem um propósito, cada um de nós, Deus tem algo a fazer. Então não é porque o outro está fazendo diferente, talvez melhor que você aos seus olhos, mas nem sempre é. Cada um tem um chamado específico, cada um tem uma coisa específica para fazer. Então Deus nos capacita de acordo com a nossa obediência, de acordo com as nossas orações, de acordo com o jejum que nós estamos fazendo, porque não sei se você sabe, o jejum ele mata a carne, para ouvir a voz de Deus. Não é só abster-se de alimento, é ter uma vida de santidade. Aquilo que eu estava fazendo que não agrada, o Espírito Santo vai incomodar você, e Ele vai direcionar você a fazer aquilo que Ele quer que você faça, e para isso precisa ser obediente, e o jejum nos ajuda a ouvir a voz de Deus. Samuel foi chamado ainda adolescente, jovem, e talvez você seja jovem e está perguntando, mas eu sou jovem, eu não tenho ideia se Deus me chamou. Eu quero te dizer que Deus chamou Samuel, lá do céu Deus chamou Samuel, e você está aqui porque você está ouvindo a voz de Deus te chamar. Só vieram aqui ouvir esta palavra os que sentem o chamado de Deus nas suas vidas, e precisa desenvolver o seu chamado. Amém, queridos? Por que Deus nos chama? Seria uma pergunta hoje. Eu quero te dizer por que Deus nos chama. Em 1 João 5,19, porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Você sabe disso? Então o Senhor diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, se o mundo está no maligno, Deus nos chamou para vencer o maligno. Sabemos que somos filhos de Deus e também sabemos que o mundo no nosso redor está sob o poder do maligno. Então, Deus nos capacitou. Ele disse assim: eis que eu vos dei a autoridade para pisar serpente e escorpiões, e mal algum vos causará dano. Então talvez você um dia pode perder alguma batalha, alguma coisa acontecer, mas eu quero te dizer, Deus não te abandonou e não vai te abandonar por causa disso. Você sabe que as pessoas que mais trabalham na obra, até mesmo na vida secular, grandes empresários que tentaram tantas vezes, que caíram tantas vezes, e talvez você está aqui hoje, talvez você está me ouvindo e você errou, não deu certo, tentou de novo, não deu certo, e eu acho que você tem que continuar tentando. Você precisa continuar tentando, porque pessoas para desmotivar você vai existir, pessoas que vão querer chamar você